Eu vim aqui hoje para te trazer os 7 principais motivos para você aprender inglês. Os 7 motivos mais importantes que te levam à necessidade de aprender inglês na sua vida. Fica comigo até o final porque o 7º motivo você nem imagina. Você sabia que uma pessoa que traduz, uma pessoa intérprete de palestras, ele pode ganhar até R$1.000 em um evento? Pois é, para esse tipo de profissional não existe crise. Imagina, ganhando R$1.000 em uma palestra, se você faz, de repente, uma tradução uma vez por semana, você pode chegar a R$4.000 então em um mês. E se você fizer mais eventos, então você imagina que o salário pode chegar a valores muito maiores ainda. Além disso, por exemplo, o tradutor, uma pessoa que traduz livros, uma pessoa que traduz peças acadêmicas, então também ele ganha por palavra. Então, assim, um tradutor juramentado, por exemplo, que traduz documentos, todos esses tipos de profissões, né, existem, então, para quem fala e para quem entende e é profissional, então, da língua inglesa. Uma pessoa que tem a habilidade de saber a língua inglesa para ler, para pesquisar coisas em inglês, tem acesso a muito mais informações e, com certeza, está na frente dos seus colegas de trabalho na mesma empresa. O segundo motivo para você aprender a falar inglês é o seguinte: mais de 1,2 bilhões de pessoas no mundo falam inglês, seja como nativos ou como segunda língua. Entre os 7,5 bilhões de pessoas aproximadamente que existem no mundo, então, 1,2 bilhões falam inglês. Isso significa que isso aumenta muito a sua chance, então, de encontrar pessoas legais, né? Na verdade, você pode usar então o inglês para fazer network, né? Fazer amizades de trabalho ou, enfim, ser amigo mesmo e até, de repente, arrumar um parceiro, né? Um casamento. Imagina, você falando inglês, então você aumenta a possibilidade de arrumar a sua alma gêmea, de encontrar a pessoa realmente que foi feita para você no mundo. O terceiro principal motivo para você aprender inglês urgentemente é que, por exemplo, se você vai viajar para qualquer lugar do mundo, você vai conseguir se entender melhor com as pessoas nativas usando a língua inglesa. Isso é óbvio, mas assim, por exemplo, quando eu estive em Amsterdã, por exemplo, que é na Holanda, né, nos Países Baixos, eu percebi que os nativos de lá, eles falam mais a língua inglesa, eles preferem até se comunicar entre eles em inglês do que se comunicar em holandês, que seria a língua nativa deles. É impressionante isso, eu não entendo, eu nunca pensei que isso fosse possível, mas realmente isso aconteceu lá. Além disso, aquela ideia de que na França eles têm uma certa rixa e não gostam de falar inglês. Olha, eu já estive na França por 2 vezes, já passei vários dias lá e isso não acontece. Todas as vezes que eu precisei de informações na França, eu nem tentei falar francês. Quer dizer, até existe uma situação. Por exemplo, você fala uma frasezinha, tipo, pergunta se fala inglês e aí depois você então continua falando inglês com a pessoa normalmente e aí você consegue se comunicar perfeitamente. Então, assim, tudo que você precisa quando está viajando para um lugar que não é de inglês nativo, né, falar uma pequena frase educadamente, que acho que isso te abre portas. Você fala uma pequena frase na língua da pessoa e depois você já engata no inglês tranquilo, que com certeza vão te atender bem. O quarto motivo para você aprender inglês é o seguinte, olha, imagina, você está num grupo, né? Você, por exemplo, foi convidado para uma festa importante na sua cidade, né? Uma festa entre as pessoas importantes da sua cidade. E aí existe um grupo, então, de pessoas conversando e elas falam, então, as suas habilidades. E você diz que fala inglês, né? Você fala inglês fluentemente, pode, de repente, se comunicar. E aí, oportunidades podem surgir nesse momento, né? Você pode, de repente, arrumar um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho, ou você pode arrumar uma viagem, uma companhia de viagem, um convite para viajar. Enfim, você tem várias situações que, se você disser que fala inglês, pode abrir portas para você. Quinto motivo para você começar a aprender inglês hoje ainda. Todos os filmes e vídeos mais importantes, então, que existem nos streamings, né, como exemplo Netflix, HBO Go, enfim, todos os vídeos, os mais importantes, eles são gravados em inglês. Se você realmente passar para o lado de cá, de pessoas que falam inglês, você vai perceber que você perde muita informação, ou seja, a vida inteira, por muitos anos, você perdeu muita informação porque você acreditou na dublagem dos filmes que passam na televisão. Quando você assiste um filme em inglês e precisa ler as legendas, você perde metade do filme, né? Você sabe que você olha para as letrinhas e esquece de olhar para o filme de verdade, né? Então, assim,
além de você perder, então, com a dublagem, que eles dublam do jeito que querem, para encaixar na cena, eles acabam dublando de forma absurda. Muitas palavras são bem diferentes, né, do que é real. Então, assim, além de você perder a informação se tiver dublado, você perde também a parte de olhar para o filme de verdade se você estiver lendo legenda. Quando você fala inglês de verdade, quando você vem para o lado de cá, que você realmente preste atenção no filme de verdade. Você entra naquele filme com muito mais profundidade e só quem fala inglês sabe que isso é verdade. Da mesma forma que acontece nos filmes, acontece também nas músicas. Quando você ouve uma música no rádio ou no Spotify, você gosta daquela música no primeiro momento, você se apaixona por aquela música, né? E aí depois fica curioso, não pode olhar de repente na hora, tá fazendo uma outra coisa, tá trabalhando, enfim. Você tem que olhar depois, então, no Google, ver a letra daquela música. E muitas vezes, você sabe que isso já aconteceu com você, muitas vezes você olha a letra, meu Deus, era isso, então eu nem gosto mais dessa música. Quer dizer, você tem um trabalho de gostar e depois de parar de gostar daquela música porque você não entendeu na primeira vez que você ouviu, né? Quando você fala inglês, isso se abre, né? Na verdade, você ouve a música entendendo perfeitamente desde o início o que está acontecendo e você pode cantar com segurança, né? Porque assim, tu imagina, uma música, de repente, que fale coisas maldosas, pornográficas, enfim, qualquer coisa. Sabendo desde o início, te torna muito mais prático, muito mais fácil gostar ou não de uma música e cantá-la de verdade. E também tem a questão de você ter vergonha de cantar aquela música, né? Cantar no embromation realmente é muito ruim, né? Agora o sétimo motivo, o último motivo, o mais importante deles é o seguinte. O dia em que você aprender inglês e fizer todas as suas pesquisas no Google em inglês, um novo mundo vai se abrir. Se você pesquisa no Google em inglês, é outro Google, é outro mundo. Você vê e entende coisas que você nem imagina que exista, tá? Tanto, por exemplo, se você quer comprar uma lâmpada, vamos dar um exemplo aleatório, né? Uma lâmpada. Se você procura no Google sobre esse assunto em inglês, você percebe que existem milhares de tipos de lâmpada, milhares de tipos de qualquer coisa que você procurar, né, que você nem imagina que exista e que de repente ou gaste menos luz, ou tem uma cor diferente, ou é mais fácil, é mais prático, enfim, coisas completamente diferentes do que você pode imaginar que exista. Isso sim é a parte mais importante de você falar inglês. Você tem acesso a todas as informações do mundo, né? Tanto dos Estados Unidos, quanto do Japão, quanto da África, da Ásia, enfim, de qualquer lugar do mundo, invenções são feitas, estão bem avançados, né? Estão bem mais avançados do que no Brasil, e aí você tem acesso, então, a tudo que já existe lá e que depois, provavelmente depois de vários anos, vai passar a existir no Brasil. No mundo inteiro, estão sendo feitos o tempo inteiro pesquisas, publicações, tanto acadêmicas, quanto assuntos mais amenos, né? Então, assim, em todo o mundo são feitas publicações em inglês. E aí, quando você, então, pesquisa no Google em inglês, parece que existe outro Google, é outro jogo. Você aprende coisas que você nem sabia que existia. Coisas que vão chegar no Brasil depois de muitos e muitos anos, ou então nem nunca vai chegar. Apesar da globalização, né, que as músicas e tudo, as informações, os programas de TV, as séries, elas chegam no Brasil rapidamente, apesar disso, existem muito mais coisas, existe um mundo paralelo, uma outra dimensão chamada informações em inglês no Google. Então, assim, quando você aprende inglês e começa a pesquisar tudo no Google em inglês, um outro mundo se abre. Isso é real, ok? E uma prova disso é, por exemplo, quando eu viajo, né? Vamos dar um exemplo simples assim. Quando eu viajo e vou a um mercado ou a uma farmácia nos Estados Unidos, por exemplo, existem milhares de itens que você nunca viu e nunca imaginou que poderia existir no Brasil, tá? Nunca chegou aqui. E um exemplo clássico, um exemplo simples. Você já viu umas embalagens de M&M gigantes? Então, já achou para comprar aqui no Brasil? Nem em free shop existe, é só fora do Brasil. Então, é por isso que eu quero te convidar a vir para o nosso lado, o lado das pessoas que falam inglês e têm acesso às melhores informações, melhores viagens, melhores empregos do mundo. Agora, se você gostou, então, da informação que eu te passei aqui nesse vídeo, eu te peço que clique aqui embaixo em gostei e também assine o meu canal. Vem me seguir no Instagram, nas minhas redes sociais, para acompanhar as informações que eu vou te passando ao longo do tempo, ok? Obrigado, então, e até o próximo vídeo.